Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. Na aula de hoje, você vai aprender comigo a produzir a bolsa Fernanda, nome dado em homenagem a uma seguidora fiel aqui do canal. Já quero deixar um abraço aqui para Fernanda. A Fernanda, além de seguidora, é minha cliente, já comprou diversos modelos meus. Eu espero que a Fernanda e todas as Fernandas que assistem aqui o canal se sintam homenageadas e gostem do modelo de bolsa que eu trouxe com o seu nome. Trouxe essa alça super diferente, bem trabalhada, olha que linda. Uma bolsa feita toda em ponto baixo, vocês vão ver como é fácil produzir esse padrão. E também uma novidade é que a nossa aula hoje tem zíper, pessoal. Eu vou te ensinar a fazer a aplicação de zíper. Olha como ficou uma bolsa espaçosa e o melhor de tudo que eu sei que vocês gostam, mega econômica. Me sobrou aqui, pessoal, de apenas um novelo, ainda me sobrou tudo isso de fio após produzir essa peça. Vamos pegar aqui as medidas da peça para vocês verem como ficou uma bolsa espaçosa. Esse fio da Meliá eu gosto muito porque tem um ótimo rendimento, olha. De comprimento ficou com 26 por 17,5 de altura e 7 de largura. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Se de cara você já gostou do modelo, aproveita, deixa aqui a sua curtida, hypa já o vídeo aqui e comenta um coração bege para aproveitar e ajudar na entrega desse vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês, como forma de retribuir o trabalho que eu publico gratuitamente por aqui. E quero deixar aqui um convite especial para você que ainda não é membro aqui do canal e quer apoiar o meu trabalho. Na área de membros, que é a nossa comunidade Fiostata, temos aulas exclusivas mensalmente e quando você assina, pessoal, você já tem acesso a mais de 20 aulas exclusivas, bolsas maravilhosas. Antes de assinar, você pode entrar aqui no canal, na parte de assinatura e olhar os modelos que já tem aula por lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e, pessoal, sai menos de R$1 por dia, sai 70 centavos por dia a nossa assinatura, porque ela é apenas R$19,90. Então, conto com o seu apoio aqui também, caso você possa, e se não puder fazer parte da comunidade, a sua curtida, comentário e compartilhamento já contam muito. Deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo e se é a primeira vez que você assiste uma aula aqui do canal. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio de poliéster Unique Classic da Meliá de 5 milímetros. Esse fio é 100% poliéster e o novelo vem 500 gramas, aproximadamente 205 metros. Essa cor que eu vou utilizar é a Gergelim. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E também o produto aqui na sacolinha no canto esquerdo embaixo do vídeo do YouTube Shopping. Essa sacolinha é segura, você compra direto clicando no produto, tá bom? No final da aula eu mostro para vocês o quanto que sobrou desse novelo, tá? Vou utilizar uma agulha de 3,5, tesoura, 2 argolas articuláveis. Essas aqui têm mais ou menos 20 milímetros. Minha etiqueta personalizada, que é lá da Shopee, a minha é a menor, tem 28 por 11 milímetros. Também vou deixar ela aqui na sacolinha do YouTube Shopping. Ela é maravilhosa, dá um destaque para a peça. E aqui na minha cidade eu comprei o zíper, que é aquele com metal. Você pode usar o de sua preferência. Eu vou procurar dele na Shopee, Mercado Livre, deixo para vocês o link na descrição, tá? Durante a aula eu vejo o tamanho que eu vou querer. Aqui eu tenho 1 metro do zíper. Aqui é o cursor, aquela parte que puxa, né, o passante do zíper. Aí tem essa parte do puxador. Isso aqui tudo eu comprei na minha cidade, tá, gente? Eu vou procurar algum similar e deixo o link para vocês na descrição. E essa ponteirinha aqui do zíper, eu também comprei na minha cidade, tá bom?
Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 10 correntes. Lembrando, pessoal, que vai aumentar tanto o tamanho quanto o comprimento dessa peça, porque nós vamos trabalhar aumento durante praticamente todo o corpo. Então, caso você queira mais alta, você vai trabalhar mais correntes agora no início, tá? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 10 correntes. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos pelas correntes. E aqui eu não vou trabalhar na parte de trás das correntes, tá? Vou trabalhar aqui na frente mesmo. Eu vou pular a última corrente que nós fizemos, vamos na próxima e pegando em apenas uma alcinha aqui de cima, eu pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima corrente, pego somente na alcinha de cima, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima corrente, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos desta forma trabalhar um ponto baixo em cada corrente. Trabalhei um ponto baixo em cada corrente e agora aqui nessa última corrente, pessoal, nós temos que ter 3 pontos baixos no mesmo ponto. Esse é o primeiro dos 3, então eu já vou colocar um marcador nele. E esses 3 pontos que nós fazemos no mesmo ponto, ele se chama aumento, tá? Então, agora eu volto no mesmo ponto, faço o segundo ponto baixo, volto no mesmo ponto e trabalho o terceiro ponto baixo. E aqui eu marco o terceiro ponto também. Feito aqui o terceiro ponto, agora é só a gente voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando nessa outra alcinha da corrente que não trabalhamos. Olha, então eu entro aqui nessa alcinha, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Vamos na próxima corrente, pegando nessa outra alcinha, deixo esse pedacinho de fio no meio e faço ponto baixo. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto por todas as correntes. Trabalhei aqui, ponto baixo, fiquei com um total de 19 pontos nessa primeira carreira, tá? Agora eu faço uma corrente, viro o meu trabalho e volto trabalhando ponto baixo. Aqui é a corrente que eu fiz, então nela eu não trabalho, e vamos no próximo ponto. Eu volto trabalhando ponto baixo, pegando apenas nessa alcinha aqui de trás, olha. E trabalho ponto baixo. No próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. Por isso que essa peça ela é tão fácil de fazer, porque eu utilizo um ponto básico do crochê e uma sequência bem rápida, tá? Ó, fiz um ponto baixo em cada ponto até chegarmos no marcador. Aqui eu vou tirar o marcador e vou fazer um aumento de 3 pontos, tá? Então, entro aqui na alcinha de trás e faço 1, 2, e eu sempre vou marcar o segundo ponto dessa sequência, tá? Volto no mesmo ponto, 3 pontos baixos no mesmo ponto. O próximo ponto não tem marcador, então eu faço um ponto baixo. No próximo ponto que tem o marcador, eu tiro ele e faço um aumento de 3 pontos. 1, volto no mesmo ponto, 2, e sempre marco o segundo dessa sequência. Volto no mesmo ponto, 3. Agora, a gente volta fazendo um ponto baixo
em cada ponto, pegando na alcinha de trás, sem nenhum aumento. Feito aqui, então, a nossa segunda carreira, fiquei com um total de 23 pontos. A cada carreira, você vai ter 4 pontos a mais do que a anterior. Faço uma corrente e viro meu trabalho. E vamos voltar fazendo pontos baixos. Aqui é a corrente que eu fiz, então eu não trabalho nela. Vamos no próximo ponto e pegando apenas na alcinha de trás, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, vou tirar ele e aqui eu repito um aumento de 3 pontos. Então, entro aqui, faço 1, volto no mesmo ponto, 2, volto no mesmo ponto, 3. E coloco o marcador no segundo ponto dessa sequência de 3 no mesmo ponto. Agora, até o próximo marcador, nós temos 3 pontos, então vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, sem aumento. Chegamos no marcador, vou tirar ele e vamos fazer aumento de 3 pontos. 1, 2, volto o marcador para o segundo e 3. Agora, voltamos a fazer um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira. Feito aqui a nossa terceira carreira, fiquei com um total de 27 pontos. Faço uma corrente, sempre no final da carreira, e viro meu trabalho. Vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás, até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador e vamos trabalhar aumento de 3 pontos. Pegando apenas na alcinha de trás, eu faço 1, 2, volto o marcador e 3. Agora, até o próximo marcador, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, tá? Então, vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto, sem nenhum tipo de aumento. Ó. Cheguei aqui de novo no marcador, tiro ele e faço um aumento de 3 pontos. 1, 2, coloco o marcador aqui e 3. E agora é só trabalhar um ponto baixo em cada ponto. Então, a partir daqui, pessoal, essa é a repetição que nós vamos fazer até alcançar o tamanho de altura e comprimento que queremos para a nossa peça. Vai fazer um ponto baixo em cada ponto onde não tem marcador, e aonde tem marcador, você vai fazer aumentos de 3 pontos e sempre retornar o marcador para o segundo ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, um total de 13 carreiras. Deixa eu pegar aqui a medida para vocês. De comprimento, ficou medindo 23,5. E de altura, 18 centímetros. Para fazer maior, tanto de altura quanto de comprimento, basta seguir fazendo mais carreiras, tá bom? Agora, nós faremos algumas carreiras sem aumento. Então, aqui nesse caso, eu tiro os marcadores e faremos ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Eu finalizei aqui com uma corrente a minha carreira, viro o meu trabalho e volto trabalhando um ponto baixo em cada ponto por toda a nossa peça, sem nenhum tipo de aumento. Trabalhei aqui a minha primeira carreira sem aumentos, e essas carreiras sem aumentos, elas vão definir a largura da nossa peça. Eu vou fazer 2 peças iguais e depois costurar unindo elas. Então, você tem que colocar carreiras aqui que dê metade da largura que você quer para sua peça, porque a outra metade será do outro lado que vamos fazer. Vou fazer aqui uma corrente e virar o meu trabalho. Agora, para essa parte da lateral, além da gente pegar na alcinha de trás,
do ponto, a gente também vai pegar na alcinha de baixo, nessas duas alcinhas aqui. Pega o fio que vem do novelo, passa por essas duas alcinhas, fica com duas alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e trabalho ponto baixo. Então, vamos seguir desta forma, um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de trás e na alcinha de baixo. Trabalhei aqui mais uma carreira, olha, ficou assim por enquanto. Vamos finalizar com uma corrente e virar o nosso trabalho. Agora, vamos repetir mais uma carreira igual à anterior. Então, eu entro na alcinha de trás e entro também na alcinha de baixo e faço o meu ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Esse padrão é ponto baixo, mas como nós pegamos em duas alcinhas, esse ponto, ele é muito conhecido como ponto baixo duplo, tá bom? Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de trás e na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Novamente, vamos fazer isso por todos os pontos. Olha, pessoal, trabalhei aqui algumas carreiras e agora eu vou fazer a última carreira e vou tirar esse degrau que tem aqui de uma carreira para outra, tá vendo? Porque se a gente seguir fazendo normalmente o ponto baixo, pegando somente nas duas alcinhas ali, ó, de trás e a de baixo, o degrau vai ficar aqui para fora, e eu não quero esse degrau, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu finalizei a carreira com uma corrente, virei o meu trabalho. Então, aqui eu não trabalho porque é a corrente. Vamos para o próximo. Em vez de eu pegar apenas na alcinha de trás e na de baixo, eu pego nas duas alcinhas aqui de cima e entro na alcinha de baixo. E aí sim eu faço o meu ponto baixo. Até aproximei vocês aqui um pouquinho para facilitar. Então, nós vamos repetir ponto baixo fazendo desta forma, pegando nas duas alcinhas de cima e na alcinha de trás, olha. Entro aqui no próximo ponto, nas duas alcinhas de cima, pego na alcinha de trás. Então, agora eu fico com uma, duas, três, quatro alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo por três e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pego nas duas alcinhas de cima e na alcinha de trás e faço o ponto baixo. Olha só, aqui fora vai ficar assim, sem o degrau, e aqui dentro também, sem o degrau. Então, agora eu vou seguir por toda a volta da minha bolsa, fazendo ponto baixo, pegando nas duas alcinhas de cima e na alcinha de baixo. Prontinho, pessoal, já fiz aqui mais uma carreira. Ela deixa também essa parte da lateral bem firme, por pegar em 3 alças, né? E até o momento, então, ficou assim. Vamos finalizar aqui com uma corrente, cortar o nosso fio. Vou puxar ele. E aqui por dentro, nós vamos esconder esse fio por dentro dos pontos e queimar a ponta. Já estou aqui, pessoal, com o outro lado. E agora nós vamos unir os dois. Como eu falei para vocês, o outro lado não era para cortar o fio e arrematar, porque nós vamos já costurar essa peça, certo? Então, estou aqui, olha, com os dois lados. Aí, se você quiser, o que que você pode fazer? Para facilitar e a bolsa não ficar sambando, você pode pegar marcadores e prender aqui assim, ó, para facilitar para você, tá? Então, vamos lá para a costura. Na costura, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha de dentro, aqui é o ponto corrente,
Então, no próximo eu pego na alcinha de dentro, e desse lado eu também pego na alcinha de dentro, que é essa daqui. Pego, fiquei com 3 alças na agulha, eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar dentro das 3, ó. 1, 2, 3. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de dentro, no ponto da frente, eu entro na alcinha de dentro. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3 alcinhas que estão na agulha. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de dentro, no ponto da frente entro na alcinha de dentro também, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessas 3 alcinhas. E vai arrumando aqui para ficar certinho. Você fez a mesma quantidade de pontos dos 2 lados, tá? Então tem que costurar certinho. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de dentro, vamos no ponto da frente, pega na alcinha de dentro também. E trabalha o ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de dentro, no ponto da frente também, e faço ponto baixíssimo. Então, vamos fazer desta forma até costurar toda a nossa bolsa. Costurei toda a minha bolsa, olha só como fica essa costura. Aí fica bem firme, principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte do ponto baixo, sanfonado, da frente, ela fica um pouco mais maleável mesmo, mas não é nada que atrapalhe, tá? Mas aqui essa parte da lateral e da base, ela fica bem firme, a bolsa até fica parada sozinha, tá? Não fica toda molenga. Agora que nós já costuramos toda essa parte, eu vou, antes de finalizar, pegar aqui, ó, nesse gominho e desse lado, para fazer esse último ponto baixíssimo, porque senão vai ficar muito para baixo. Corto o meu fio, puxo aqui para frente. E agora, vamos esconder por dentro dos pontos essa pontinha de fio. E vamos queimar para que não solte, tá? Para ficar um acabamento bem seguro. Agora, pessoal, vamos fazer a aplicação do zíper. Eu cortei o meu zíper aqui, vocês vão perceber que ele tá maior do que a peça, tá? Eu gosto de deixar essa sobra, porque se tiver algum erro na costura também, você ainda consegue ir cortando aqui e ir diminuindo aos poucos, tá? Eu nunca corto do tamanho exato da peça. Então, eu vou iniciar aqui o meu trabalho de aplicação do zíper. Eu vou abrir aqui ele para separar um lado do outro. E vou pegar aqui alfinetes para a gente prender na nossa peça. Para iniciar, então, a costura, pessoal, eu tô aqui com alfinetes e vamos prender aqui na nossa peça o zíper, olha. Então, aqui eu posiciono o zíper e com o auxílio de alfinetes, eu prendo ele. Para iniciar a costura, pessoal, eu vou utilizar linha de nylon, linha transparente, como algumas pessoas conhecem, mas você pode usar da cor do fio, do zíper, não tem problema, tá bom? Então, vamos dar início aqui à costura. Então, eu venho aqui, passo aqui pelo zíper, vou passar, na verdade, de fora para dentro aqui, olha. Bem na pontinha, sair aqui do outro lado, puxo a linha. Agora, pego aqui, entro no zíper, entro no meu crochê e vou trazer essa minha linha aqui pra fora. Toma cuidado para não deixar a sua linha prender no zíper, tá? E puxa, puxa bastante.
Vou sair aqui, ó, no crochê de dentro pra fora, de fora pra dentro, desculpem, como se eu estivesse voltando pra trás, tá? Por quê? Porque eu acho que esses pontinhos do início, eles são os principais, ó. Agora eu saio aqui de dentro pra fora com a minha linha e de fora pra dentro, sempre pegando tanto no zíper quanto no crochê, tá? Pronto, olha, agora... Ó, agora eu sinto que ficou mais preso, tá? Então, agora a gente pode seguir pra frente com a nossa costura. Então, eu entro e saio no meu zíper. E eu gosto dessa linha de nylon, olha, porque não fica a costura aparente. E aqui nós vamos passando a nossa linha. Só se atentem, pessoal, em tentar costurar bem próximo assim. E também se atentem em deixar esse zíper retinho, tá? Pra na hora que você fechar ele, não franzir. Tá bom? Então é só isso que eu faço. Eu vou costurando aqui, entrando e saindo no crochê e no zíper. E fico de olho para a costura ficar bem próxima uma da outra. E também para que ela fique bem firme, tá? Ó. Tá bem firme, então eu vou seguir desta forma por todo o meu zíper. Prontinho, pessoal, costurei aqui meu zíper e só para explicar para vocês, no fim, eu acabei costurando ele todo, até o final. Por quê? Quase até o final, né? Ficou essa pontinha aqui sem costurar. Mas, porque eu decidi que eu não vou usar a minha bolsa certinho assim, eu quero deixar ela apertada, com essas laterais para fora aparecendo, tá? Então, eu costurei todo o meu zíper. Agora, eu vou vir aqui, trazer a minha linha aqui pra fora. Eu já até costurei o outro lado e costurei esse e voltei pra mostrar como que eu arremato a minha linha, olha. Eu passo a agulha por um pedaço do poliéster. Aí, tá vendo essa parte aqui, ó, das duas alcinhas da linha? Eu seguro. Segura aqui, ó. Pega a agulha e você vai passar 3 vezes aqui dentro. 1, 2, 3 e puxa. Assim você fez o arremate, tá? Então eu já costurei os dois lados, agora eu vou fazer a aplicação dos metais aqui do nosso zíper. Para aplicar aqui, primeiramente, o cursor aqui, o carrinho, né? Algumas pessoas chamam de carrinho. Vou colocar por aqui, ó. Eu vou encaixar primeiro. Ah, uma dica, tá, pessoal? O seu zíper, os dentinhos precisam estar os dois pro mesmo sentido, tá vendo? A pontinha dele, ó. O meu tá pra lá, pra direita, tá vendo? Esse lado também precisa tá bom? Senão não vai dar certo. E você precisa saber se o seu zíper é duplo sentido, senão você tem que colocar essa parte aqui no lugar certo. O meu é duplo sentido, então eu vou encaixar os dois dentinhos aqui. Deixa eu pegar aqui o puxador, que é esse daqui, para facilitar para mim. E aqui a gente tem que ir com cuidado, puxando aqui para passar. Aí, passou. Tá vendo, ó? Opa, aqui é porque eu ainda não fechei ali, tá? Então é normal sair. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um desse nas duas pontinhas, tanto aqui quanto na outra. Eu acho que nos materiais eu falei que eu ia usar um só desse, mas eu vou colocar 2, tá? A menos que você queira, você pode costurar a pontinha aqui pra dentro, pra ela ter um limite aqui e não descer mais, tá? Então você desce aqui essa parte, costura, tá vendo assim, ó?
para fechar. Mas no meu caso eu vou pôr essa ponteirinha aqui. Deixa eu cortar esse excesso. Aí eu passo um isqueiro aqui para finalizar essas pontinhas dos dois lados. Cuidado para não estragar, tá? Aí, como que a gente faz? A gente dobra aqui essa pontinha e dobra do outro lado também. Tá vendo que o meu não tá certinho, ó? Um tá maior que o outro. Eu vou cortar aqui para diminuir. E vou queimar aqui a pontinha, daí dobra para encaixar isso daqui, ó. E aqui, ó, tá vendo, ó, você já cria um limite e o zíper não vai. Deixa eu fechar agora essa parte aqui. Vou pegar o meu alicate e com cuidado a gente aperta aqui para fechar, só toma cuidado para não estragar. Pronto, fechei aqui. Continuou passando o zíper normalmente, ó, isso aqui não vai sair agora. E agora eu vou colocar outra ponteirinha desse lado aqui. Prontinho, pessoal, a parte do nosso zíper está pronto. Olha só que bonitinho que fica. Você pode fazer a aplicação de um forro, caso você queira, tá? Ó, daí ficou assim. Dá uma ajeitadinha na bolsa, que às vezes a gente costurando o zíper, deixa ela um pouquinho torta, né? Olha só. Que fofura. Fala sério se não ficou bom. E eu adorei essa ideia da lateral assim mais para fora, para aumentar ainda mais o comprimento dela. Agora, eu já vou aplicar a minha etiqueta. Ó, para fazer a aplicação da minha etiqueta, primeiro, eu vou escolher qual eu vou querer para frente. Eu vou querer esse lado aqui para frente, tá? Aí vou posicionar aqui a minha etiqueta, mais ou menos onde eu quero. E aqui atrás você precisa ver as duas garrinhas, tá? Ó, acho que assim tá bom. Deixa eu ver se eu coloco um pouco mais pra cá, se fica melhor. Acho que ficou melhor, né? Não, acho que vou manter aqui mesmo. Assim mesmo. Ó. Isso. Aí eu coloco essa plaquinha que vem junto com a etiqueta. Sério, gente, essa etiqueta é maravilhosa. Eu adoro quando vem essas plaquinhas assim, prata. E agora eu fecho a garrinha na plaquinha para ficar bem segura. Arrumo aqui se ficou torta. E assim ficou a minha peça. Agora, vamos fazer a alça de mão. Para fazer a nossa alça, vamos iniciar com 11 correntes, tá? Então, faço aqui a minha laçada inicial. E faço 11 correntes. Trabalhei 11 correntes. Pessoal, vou passar as medidas, mas é só para vocês saberem, tá? Ficou medindo 8 centímetros. Agora, nós vamos pular a primeira e a segunda corrente, entro na terceira, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Vamos na próxima corrente e puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Vamos na próxima corrente, pego o fio que vem do novelo e puxo aqui para frente. Vamos na próxima corrente e puxamos o fio que vem do novelo aqui para frente. Faço isso por todas as correntes, exceto a primeira e a segunda lá do início. Fiquei com, deixa eu só contar aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Feito isso, nós vamos fechar o nosso trabalho. Então, eu pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Estico aqui, ó, o fio que vem do novelo, puxo ele para diminuir essa laçada aqui. Agora, nós vamos subir 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo a primeira e a segunda corrente, vamos na próxima, puxo o fio que vem do novelo. Vamos na próxima, puxo o fio que vem do novelo. Vamos na próxima, puxo o fio que vem do novelo, e assim vamos fazendo por todas. Principalmente aqui embaixo, ó. Vim nessa corrente, e agora aqui nesses 3, ó. 1, 2 e 3. Não pode esquecer deles, tá? 1, 2 e 3. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que sempre ter 10 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 10 de uma vez. Fecho o meu trabalho, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessas duas alcinhas. Puxo o fio que vem do novelo para fechar aqui essa laçada, tá? E agora subo 8 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo a primeira e a segunda corrente, entro na terceira, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Vamos na próxima, puxo o fio que vem do novelo, vamos na próxima, puxo o fio que vem do novelo. E vamos fazendo isso por todas as correntes. E chegando aqui, ó, embaixo também, entro aqui, puxo o fio, entro no próximo, puxo o fio, entro no próximo, que é esse daqui, e puxo o fio. Fiquei com 10 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 10 de uma vez e fecho. Agora, puxo o fio que vem do novelo para diminuir e subo 8 correntes. Então, a partir daqui, você só vai fazer isso até alcançar o tamanho de alça que você deseja. Eu vou fazer aqui até o tamanho que eu quero e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 16 gominhos desses. Vou falar gominho, pétala, né? Trabalhei 16 deles. A minha alça ficou medindo 36 centímetros. Lembrando que eu ainda vou colocar a argola articulável nas pontas. Mas agora, então, eu vou cortar meu fio. Puxo ele. Eu finalizei aqui com uma corrente, ó. Eu fechei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fechei o meu trabalho. E finalizei com uma corrente. Ó, finalizo e fecho com uma corrente. Puxo esse fio. E agora, vamos escondendo ele dentro aqui dos pontos. E queimar a pontinha para não soltar, para não ter esse risco de soltar, ó. Então, eu fiz isso aqui. Corto meu fio. Aí eu dou uma leve esticadinha agora, só para esse fio vir mais para fora. Queimo a ponta. Daí estico e grudo aqui assim, ó, para não soltar, tá bom? Vou repetir a mesma coisa com essa pontinha aqui, olha. Vou escondendo ela por dentro dos pontos e queimo a pontinha. Já estou aqui com as minhas alças de mão, pessoal. A princípio, seria apenas uma, assim, na peça. Olha, você pode pôr só uma, se você preferir. Mas depois, eu pensei melhor e eu quero 2 alças de mão, tá? Então, vou fazer aqui, eu fiz 2 iguais, da mesma forma que eu ensinei para vocês. Deixa eu abrir aqui para me auxiliar a passar aqui por dentro.
Daí onde você vai querer a sua alça é muito relativo, tá? Você pode analisar a distância que você quer ela. Você pode colocar alças de metal no lugar da de crochê. Olha que legal que fica, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha só que legal. Agora eu vou aplicar a outra. E esse, pessoal, é o resultado da bolsa Fernanda com as duas alças aplicadas. Vou aproveitar e já vou passar as medidas para vocês, tá? Então, medindo aqui por cima, de comprimento, ela ficou medindo 26, de altura 17,5 e de largura 7 centímetros. Vou mostrar para vocês a quantidade de fio que sobrou ainda. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, ainda sobrou essa quantidade de fio de apenas um novelo. Fizemos uma bolsa mega espaçosa e muito econômica. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não deixe de compartilhar comigo o que você achou. Aproveita para curtir esse vídeo. Quando você curtir, se aparecer hypar, aproveita para hypar o vídeo. Comenta um coração bege. Eu vou ficar muito feliz com a sua interação. E quando você fizer a sua bolsa, me marca lá no Instagram que eu quero muito ver. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.